Eu Tá queria também joia. que você falasse da sua formação, da sua facilidade em passar em concurso, né, Ricardo? Você pode falar um pouquinho da sua formação para gente? Posso. Boa noite a todos, né? Bem-vindos aqui a essa live, né? E comemoração de um dia bastante importante, né, para todos nós. Não só pais, né, educadores e filhos e todos, né, que estão aqui, né? Até mesmo Sim. nós que somos os autistas também, né? A minha formação, desde pequeno, eu estudei em várias escolas. Os meus pais nunca perceberam nenhuma alteração, né? Apesar de que eu sempre preferia, né? Tinha algumas formas, né, diferentes assim de interagir com as pessoas. A forma de falar já era diferenciada. As questões de relacionamento, eu gostava muito de falar com os adultos. Eu não tinha muita facilidade com as crianças. Questão de Gostava falar. muito do meu mundo, né? Criava o meu mundo, as minhas brincadeiras, as predileções, assim, né? A gente pode dizer que hoje a gente utiliza o termo de hiperfoco, né? Isso já existia também, mas isso, hoje eu tenho 44 anos, imagine isso, né? 40 anos atrás, 40 anos atrás. 40 anos atrás, não é? Então nós não tínhamos estudos, né? Então sempre haviam muitas teorias. E as pessoas tratavam, né, o que era diferente, né? Se hoje já ainda é difícil, a gente imagina como era anteriormente. Então fui crescendo, né? Nunca tive nenhum acompanhamento, né, nessa época também. Então fui buscando aí esporte, né? O esporte, né, foi muito importante, né? Uma forma de sociabilização. A Você questão me do falou dos seus treinos, né, que você fazia para estar participando desses esportes, principalmente na universidade, né? da universidade, também a questão do ensino médio, né? Eu tinha ainda tenho, né, algumas dificuldades motoras, né? Então eu precisava fazer treinos. Eu mesmo fazia os meus treinos em casa para tentar buscar um aprendizado, né? Um aprendizado motor, né? Ou seja, como eu não tinha o acompanhamento de fisioterapeuta, né? Uhum. Então eu estudava, eu gravava vídeos e tentava acompanhar naquela época com fita de VHS mesmo, né? Então a gente tentava, comprava também equipamentos esportivos, né? Tinha umas Uhum. bolas que a gente utilizava, aquelas bolas de areia, né? Que quem é mais antigo sabe do que eu estou falando, né? Que a gente utilizava para fazer exercícios. Então eu fazia muitos treinos em casa, né? Para tentar conseguir realizar essas atividades, né? Que eu gostava bastante e acabava sendo uma válvula assim de escape, né? Uma forma de eu conseguir me abrir e conversar com as outras pessoas. Aí eu passei na faculdade, né? Eu estudei na Universidade Federal de Berlândia, eu fiz o vestibular e foi um vestibular de ampla concorrência, né? Eu não Uhum. conhecia, né? Eu não entendia bem o que poderia ser diferente em mim, que eu não considerava, para mim era normal. Mas as pessoas pensavam que eu era muito excêntrico, né? Gostar de ficção Uhum. científica, falar de uma maneira muito correta, muito erudita. Então, isso chamava a atenção das pessoas, mas para mim isso sempre foi de uma maneira normal, né? Eu Uhum. fui criado de uma mesma maneira com as outras pessoas. Aí eu passei nesse vestibular, né? Lá na Federal de Uberlândia. Fiquei por algum tempo em Uberlândia estudando, depois eu voltei para Brasília, prestei vestibular na Universidade de Católica, para o mesmo curso, né? Ciências da Uhum. computação, e estudava à noite e comecei a trabalhar também, né? Eu fui pesquisador, né? Tem essa questão também na universidade. Eu sempre tive muita facilidade de pesquisa, eu gosto muito disso, de pesquisar temas, me aprofundar e depois que eu me aprofundo, algumas das vezes eu perco o interesse e busco outras áreas para que possam ser mais interessantes. E aquilo acaba se tornando. Essa questão do foco, ela ainda, esse foco restrito, por interesse por alguma coisa, a gente sempre conversou sobre isso. Você Sim, ainda tem isso, né? Passa algum tempo muito focado em alguma coisa, depois muda de novo e por aí vai, né? isso. O esporte, o voleibol foi assim por 14 anos da minha vida. Aí Durou depois muito.
Foi muito tempo. Muito tempo. Foi muito tempo. Depois foi a questão da parte da computação, a parte de sistemas operacionais, né? Na verdade, segurança da informação, que foi uma área que eu me dediquei também bastante tempo. Eu acabei trabalhando até na IBM, né? Depois, eu fui Uhum. funcionário da IBM, trabalhando na área de segurança da informação, fui consultor. E depois eu comecei a estudar, comecei a questão esportiva, eu sempre gostei muito disso. Então comecei a trabalhar na questão do esporte com a bicicleta. Gosto muito de ciclismo, né? Então já realizei assim vários sonhos assim, competições de ultramaratona de vários dias. Deixa eu te E, interromper um pouquinho, né, pode? Esse negócio de live é assim. Chegou uma pergunta aí. Com quantos anos você teve seu diagnóstico? nós conversamos, vamos lá, levamos o Cassiano, né? Foi. O meu filho Cassiano, né? Que hoje está com 10 anos, o Cassiano já tem 10 anos. Nós Nossa, começamos. passa rápido. Nossa, eu acho que ele chegou com vocês com 3 anos, não foi? Chegou com uns Foi. 3 anos de idade, tá? Com 3 anos de idade, com 10, hoje eu tenho 44, 34, 31 anos, né? Mais ou Aham. menos, vocês perceberam essa questão minha, né? Com 31 anos, né? Por volta disso. Mas Vocês quem primeiro percebeu não foi, não fomos nós. Foi não, quem? começamos a Foi a notar nossa isso. amada que percebeu. Luz, mas essas características todas que a gente está revendo aqui, eu conheço alguém que tem essas características. Eu acho que foi aí que a coisa despertou, né? Foi, foi já adulto. Depois de Então adulto. a gente começou a trabalhar o Cassiano e o Cassiano era uma cópia, né? Um xeroquinho, né? Ele tinha dificuldades assim bem mais severas assim, né? De comunicação que a gente desenvolveu. Ele não se reconhecia. Uhum. Isso foi muito interessante, né? Porque ele falava de uma persona, né? Ele falava de uma outra pessoa, não era a identidade dele. Então, ele sempre falava na Fala terceira sempre na pessoa, terceira pessoa, né? Fora toda desse pessoa. eu, né? Então a gente foi trabalhando isso, vocês, né, foram trabalhando isso com eles e eu estava indo e vindo, né, porque eu Estava no Rio. estava no Na Rio época. ainda, né, foi, eu já estava na Petrobras, né, foi um dos 4 concursos que eu passei no concurso da Petrobras, né, em 2011, 2012, aí o Cassiano, a gente fez, descobriu junto com vocês a questão do Cassiano, né, que foi uma surpresa para todos nós, aí quando vocês me conheceram, que vocês não haviam me conhecido ainda. Sim. Então, a partir desse momento, vocês começaram também a fazer uma ligação, né? Disso. Cassiano comigo, a Elaine sempre muito perceptiva também, né? A Elaine é minha esposa. Sim. Então, vocês falaram, Ricardo, a gente entende aí que existem algumas questões aí do Cassiano que existem em você, né? E a gente começou a conversar e eu falei, não, a gente vai verificar essa questão aí com mais cuidado quando eu puder ter mais um tempo aqui para ficar perto de vocês, né? Aí a gente trabalhou isso, nossa, isso deve fazer uns 5 anos, né? Mais ou Sim, menos. já tem um tempo, porque a época o Cassiano já É, estava maior. Eu me ele já lembro estava muito bem que o maior. Cassiano chegou aqui, ele não comunicava, ele não se comunicava. E Não, assim, como é que se diz? O trabalho com o Cassiano foi muito marcante, porque ele foi muito rápido no desenvolvimento da comunicação e da linguagem. Como você totalmente. disse, ele ainda continuava na terceira pessoa, mas tem um evento assim que eu gosto muito de lembrar, que teve uma vez a gente trabalhando com coterapeuta e o Cassiano e eu falei, vamos brincar! Aí a André era coterapeuta, respondeu sim, ele olhou para ela e falou, não, eu vou brincar. E foi É, fantástico. E como você diz, eu coloco muito, né? A gente tem colocado muito nas lives as questões motoras, né, Ricardo? Eu me lembro que logo quando você chegou, você falou que gostava muito de bicicleta, mas que não conseguia. E à época você tinha buscado uma bicicleta eletrônica, alguma coisa assim, não foi? Uma elétrica, não era isso? Para que na você verdade, conseguisse. é, na Ah, verdade, na verdade, tinha uma questão de equilíbrio, né? uhum, Que sempre foi importante, né?
que é importante em qualquer atividade. Então eu comecei a trabalhar uma parte de pilates, né? Comecei a trabalhar com pilates, musculação e eu treinava de madrugada. Então isso começou a auxiliar. Mas eu utilizava uma bicicleta convencional. Até hoje continuo utilizando bicicletas convencionais, mas foi a questão de trabalhar, né? Começar a trabalhar com mais foco, né? E a questão o que você está se referindo são sistemas eletrônicos que eu gosto muito, né? Então eu tenho uma das bicicletas, ela possui sistemas eletrônicos para controle de suspensão, né? Foi até isso. Mas é É, eu me apenas lembro que a um. época você tinha me explicado, eu não consegui entender um pouquinho, você falou até que ia ver uma para o Cassiano também. Mas hoje a sua diversão é andar de bicicleta, né? E aí, na verdade, Continua. a parte de treinamento físico, né? Como eu sou graduando na área de educação física, né? Eu sou estudante da Claretiano, né? Já estou indo aí para o terceiro ano. Então, eu uni, né, essas questões e eu gosto muito do exercício físico mesmo. Então, estudar a fisiologia do exercício, então isso está começando a se tornar uma das minhas paixões também. E o Então, inglês também, né, Ricardo? Você tem bastante fluência no inglês também, né? o inglês eu tenho uma Muita certa facilidade facilidade, né? também, eu entendo muito bem, eu o tempo inteiro escutando, né, o conteúdos em inglês, leitura, né, Uhum. a parte de trabalhando, né, com educação física, quem sabe, né, no futuro, junto com a minha esposa, mas eu tô gostando muito, né, eu tô buscando aquela questão de entender mais as pessoas, né, que é uma dificuldade aí que nós temos, né, Sim, você reconhecer as pessoas, né, isso é uma dificuldade para mim, entender se a pessoa ela está sendo sarcástica ou não, né? Você tenta entender essas nuances. Isso ainda para mim é muito difícil, não é? E o que incomoda também é a questão das regras, né? Assim, as questões são muito corretas para mim e quando as pessoas não trabalham, não tratam de uma forma muito correta, isso me estressa muito. Ainda continua isso. continua, né? Continua porque isso faz parte, né? A verdade é como aquelas questões éticas, né? Já tem uma ética bem definida, já tem uma idade, né? Enfim, já Uhum. tenho 44 anos, então eu sempre me pautei assim por ser sempre uma pessoa muito correta em tudo que eu faço. Então, quando isso não acontece, quando eu vejo pessoas ou casos, pessoas jogando papel no chão, na rua, pessoas xingando, pessoas brigando, esse tipo de coisa me incomoda bastante ainda. Aprendi um pouco com alguns treinamentos que eu fiz, né? Eu fiz um treinamento da Dale Carnegie de relacionamentos interpessoais. Uhum. Então foram 5 semanas assim, trabalhando com outras pessoas, né? E a gente interagindo e tentando trabalhar com questões e saindo do seu ponto, né, de conforto, né, da sua área de conforto. Isso ajudou bastante. Então hoje isso me ajudou muito, até mesmo nas outras posições que eu trabalhei. Já fui gerente no governo federal, né? Já trabalhei em ministérios como gerente de redes. Como eu disse, trabalhei na IBM, né? O Banco do Brasil era meu cliente, eu era a única pessoa que trabalhava com aquela tecnologia. Hoje, né, trabalhando na Petrobras também, que eu trabalho com uma área chamada de ciência de dados, que a gente analisa os dados e a partir desses dados a gente gera conhecimento. Sim. Então, estender a área de conforto, né, sair dessa área de conforto me ajudou bastante. Principalmente para, vamos lá, respira, né? Vamos respirar para a gente conseguir manter controle e conseguir interagir com aquelas situações extenuantes. Mas não Ricardo, é fácil, não. não é fácil, eu sei. Tem uma questão assim que é muito questionada, né? Ontem mesmo eu estava com uma turma no STESP e nós estávamos falando de autismo e uma mãe me falou: Ah, meu filho, ele não tem sentimentos. Fala um pouco disso. Você poderia falar um pouco disso? Você acha que você não tem sentimentos? Como que seria isso, Ricardo? Nós temos, mas o que acontece é que a nossa percepção do mundo é um pouco diferente. Então, o que que eu posso dizer disso? A gente sente, a gente tenta perceber o Sofre, outro, né? sofre, mas a gente muitas das vezes não consegue demonstrar porque a gente não aprendeu isso. Uhum. É uma dificuldade, porque as pessoas, socialmente, elas aprenderam a se adequar. Em determinadas situações, eu tenho que agir dessa maneira.
Então, muitas dessas convenções sociais elas não fazem muito sentido para a gente. Então, vamos lá para um caso muito extremo. Digamos que uma pessoa faleceu e vai em direção àquela família, você cumprimenta, você oferece seus sentimentos a elas. Pode ser que a questão corporal não demonstre isso, mas é uma intenção nossa, sim. Então isso é um pouco difícil, as pessoas não entendem isso. Então podem acreditar que ela é uma pessoa arrogante, é uma pessoa muito metida, mas é uma forma que a gente não consegue muitas das vezes interagir. O nosso corpo não interage, a nossa mente não entende assim, mas a gente tem o sentimento. O sentimento ele está ali Ele presente, está né? ali. Mas o que acontece é que, no caso dessa mãe, é porque essa mãe ela olha as outras crianças, porque aqui em casa a gente tem o Vinícius, né? O Vinícius não tem nenhum traço. O Vinícius ele vem, abraça, beija, mamãe, eu te amo. Então essa mãe ela quer que esse filho dela fizesse isso. Não é muito comum da gente. O Vinícius já é espontâneo falar isso. O Vinícius já Entendi. chega, abraça, então é espontâneo. Nós não aprendemos isso. Então, muitas das vezes a gente tem que ter o auxílio de vocês para a gente começar a experimentar isso. Ou então buscar alguma leitura de algum psicólogo, alguma situação, alguma história, para entender que quando a pessoa está de uma determinada maneira, você deveria agir de uma outra. Você ser mais aberto, você ir lá chegar a dar um abraço. Muitas das Uhum. vezes a gente também não quer dar um abraço ou também não quer ser tocado. Isso daí é importante. Isso acontece com você? Tem uma mãe que está dizendo aqui, Lourdes, mas ele não parece ser autista, né? Então, quais são os sinais que você apresenta do autismo? Você pode falar um pouquinho disso para essa mãe? Vamos lá, hiperfoco. Hiperfoco é algo muito forte, ou seja, querer falar muito sobre um determinado tema. Eu faço muito esforço para não deixar meu hiperfoco tomar conta da minha vida, principalmente vida pessoal e profissional. Mas é muito cansativo, né? Então, isso é uma questão do hiperfoco. Segundo, essa questão que eu falei, né? As pessoas podem estar reagem de uma forma, diante de uma determinada situação, e aparentemente eu não estou nem aí para isso. Eu vejo aquela situação e passo por ela, tá? Ou seja, parece uma indiferença. Isso não funciona. Minha esposa fica louca comigo em casa. Ela fica louca com o Cassiano e comigo. Porque tem algumas situações que acontecem aqui em casa, né? Que ela esperaria que nós reagíssemos de uma maneira e a gente não reage. A gente vê o que está acontecendo e fica parado olhando. Isso não é uma Entendi. questão, não é uma questão negativa, muitas das vezes, mas é porque a gente não saberia como teria que reagir socialmente àquilo. A questão motora também. Travou, eu acho que travou com o Ricardo. Vamos aguardar um pouquinho. Assim, eu conheço o Ricardo há bastante tempo. O Ricardo já é uma pessoa adulta, uma pessoa que tem se trabalhado muito Oi, para se desenvolver, para crescer, para estar dentro desse mundo que a gente apresenta. Vamos chamar o Ricardo de novo. Quero dizer um oi para Marília, viu, Marília? Hoje eu pedi para André me avisar que a Marília entrou. Gente, às vezes eu não digo oi porque eu não enxergo direito aqui, aí eu fico tentando enxergar, mas é bem complicado. Vamos chamar o Ricardo de novo. Mas assim, o Ricardo, a época quando eu o conheci, ele já tem trabalhado isso, viu, mãe? voltei. Há bastante tempo, né, Ricardo? Eu estava falando aqui da mãe, que você já venceu muitas barreiras, muitos obstáculos, né? Te vendo aqui pela câmera, realmente, o seu cognitivo é perfeito nesse sentido. Então, você tem uma análise boa de mundo, até porque você se coloca nele, você consegue pensar sobre si mesmo. E à medida que você consegue fazer essa autorregulação do seu próprio comportamento, a gente não vê tantos sinais do autismo. Eu acredito que a maioria dos meninos, né, à medida que ele vai se reconhecendo, que ele faz um acompanhamento, como você mesmo já falou, você já fez acompanhamento nesse sentido. Você Uhum. tem uma linda esposa, né, Elaine, que está aí do seu lado.
e que é também uma estudiosa nesse sentido, né? Que está sempre buscando. Eu acho que a Elaine, nesse sentido, eu estou falando o nome dela aqui, nem sei se podia, mas enfim. Você arrumou a esposa certa, né? O par certo, alguém que vai muito além para te compreender, para te acolher. E você tem, eu queria que você falasse um pouquinho, a mãe falando assim, o déficit de atenção também é algo muito difícil, né? De ir ao mercado, trazer o que precisa trazer, você sempre troca. Ela me colocava aquelas confusões que você ia colocando, mas quando a gente tem alguém que é parceiro, né? Você tem a sua companheira, sua esposa, que está ali do seu lado, que vai te dando toques, que vai te apontando. Isso ajuda muito, né, Ricardo? Não, ajuda, ajuda realmente. Eu tenho esse apoio em casa, né? E até mais um aspecto aqui que eu lembrei, porque tinha caído a nossa live aqui, né? Existe uma outra Uhum. questão que a nossa colega e a mãe perguntou, né? Outras características de autismo é a questão de que eu tenho dificuldade para aprender. Então, eu tenho que desenvolver maneiras diferentes para conseguir absorver conteúdo. Eu não tenho essa facilidade toda de aprender as coisas. Eu tenho no meu hiperfoco, mas quando eu saio do hiperfoco, eu tenho que trabalhar a minha cabeça para eu poder absorver essas outras informações. Porque a minha cabeça diz, não, isso daqui não vale nada, isso aqui, vamos deixar isso para lá e vamos ficar no nosso hiperfoco. Até mesmo para o ambiente de trabalho, muitas das vezes eu estou trabalhando, aí eu tenho que parar, dar um intervalo, alimentar um pouco meu hiperfoco para depois voltar. Então, isso é uma outra característica que acontece, né? Então, voltando à minha esposa, né? Minha esposa, ela realmente, ela é uma luz aqui que ilumina todos nós, né? Ela consegue nos entender, né? Ela trabalha muito com a gente aqui também, ela conversa, ela dá os feedbacks, que isso é importante. Nós, autistas, nós precisamos de ter o feedback. O feedback ele é importante, então dá o feedback para o seu filho, para o seu marido. É importante que vocês conversem sobre isso, sobre algo que aconteceu, sobre alguma interação que houve, de como aquele foi positivo ou negativo. Então a gente precisa ter esse entendimento, tá? Ah, então, as pessoas que amam a gente escuta bastante, tá? Sim, quando tem uma proximidade, né? Quando tem alguém que se você tem como referência, isso fica, eu acho que isso é de uma forma geral, né, Ricardo? Quando a gente tem alguém e está aberto para opiniões também, né? Porque todos nós temos as nossas virtudes, os nossos defeitos. Eu acredito que não tem ninguém aqui que é perfeito nesse sentido. Você acha que o diagnóstico te ajudou ou não? Você acha que foi interessante ter esse diagnóstico? Você acha que ele contribuiu para que você conseguisse se entender melhor? Como é que foi isso para os seus pais? Ou eles não sabem? Como é que foi isso? Não, meus pais não sabem, até hoje, né? A gente tem um certo relacionamento um pouco conturbado, né? Ela não sabe o diagnóstico do Cassiano, não sabe o diagnóstico. E realmente esse diagnóstico ele trouxe eu posso dizer que ele juntou outras peças, né? Ou seja, me ajudou a contribuir na montagem do meu quebra-cabeça. Então, com certeza, sim, esse autoconhecimento, a forma, maneiras, né, de como eu pudesse melhorar, né, o meu relacionamento até mesmo com a minha família. Isso é muito importante, primeiro com a minha família, para depois com as outras pessoas. Então, isso assim foi importantíssimo assim, na minha vida. Se não tivesse, porque eu sentia que tinha alguma coisa que eu não conseguia explicar, né? Eu, Ricardo, não conseguia explicar algumas coisas. Ah, por que eu saía de um estado descansado, de uma hora para outra eu tinha uma reação mais explosiva? Por que isso acontecia? O que estava provocando isso? Então, como você disse, procurar os gatilhos, né? Então comecei a entender, comecei a procurar aqueles gatilhos, o que realmente começava a incomodar, o que poderia fazer com que houvesse uma mudança de humor, uma mudança do comportamento. E também trabalhando por meio de mentalização, né? A gente faz a questão de mindfulness, né? Eu gosto muito, né, de fazer isso. O mindfulness ajuda a colocar minha cabeça, né, mais focada para a realização das minhas atividades. Então,
utilizar todas essas técnicas, né, e o que a ciência consegue ajudar a gente, né? Mas foi sim, Sim, o, o encontro, né, o encontro do meu eu, né, do meu eu autista, né, com o Ricardo, que não sabia, né, quem era, então a gente teve esse encontro, um encontro muito feliz. E me ajuda muito com o Cassiano, né? isso que eu ia falar. Assim, Ajuda muito. você tem autismo de alto funcionamento, né? A gente sabe que o diagnóstico é muito mais complexo e talvez por isso, né, muitas crianças passam desapercebidas. E aí eu vou falar muito da menina, porque a menina, eu acho que nesse aspecto ainda sofre muito mais. Eu acho que a gente tem que estudar mais sobre o diagnóstico em mulheres, que é algo também, essa pessoa está fora dessa sociedade, não consegue se socializar, não consegue arrumar amigos e não compreende por quê, não consegue, às vezes até passa por situações, né, bem constrangedoras e não consegue perceber. E isso quando a gente chega dentro desse diagnóstico de alto funcionamento, existem pais que preferem não contar para a filha ou para o filho sobre esse diagnóstico. Você tem o Cassiano que está aí, você vai conversar com ele sobre esse diagnóstico. Como que você pode nos ajudar? E tem algumas mães aqui conosco, alguns pais. Como que seria isso, Ricardo? O que que você, estando dentro desse diagnóstico, porque eu acho que o diagnóstico ele ajuda no processo de compreensão, mas não na classificação. Não existe melhor ou pior. E isso vem Exatamente. muito do ambiente onde você está. Se eu vejo o autismo de forma muito negativa, eu vivi uma situação de uma mãe, não sei se eu conto para ela do problema dela. Será que é um problema? É um problema a partir do momento que eu vejo como um problema, né? Mas das particularidades daquela pessoa, como ela funciona, como ela vê o mundo. E o que que você diria? Eu acho que não vou te perguntar qual que é o correto, contar ou não contar, mas qual é a sua posição em relação ao seu filho? Bem, na verdade, eu vejo que nós temos que incentivar os pontos positivos, né? A gente deve buscar, por meio também da observação, a gente buscar incentivar aquelas atitudes que são positivas, aqueles interesses, né, que a própria criança tem, que isso vai trazer o mundo para ela. Então, o Cassiano ele gosta muito de animais, o Cassiano gosta muito de dinossauros, ele gosta muito de ciência, então a gente trabalha aí muito isso com ele, né? Auxilia ele dessa maneira. Ele já tem certas dificuldades para a questão de raciocínio lógico, então a gente trabalha dessa maneira também com ele. A gente busca minimizar, não é, essas dificuldades que ele tem. Essa parte de raciocínio lógico, porque toda criança, matemática é algo difícil, é algo abstrato, então a gente trabalha isso com ele. Até a questão de uso de tecnologia. O Cassiano ele tem uma memória fantástica para nomes. Então, o Cassiano ele lembra nome dos animais, dos dinossauros, nomes científicos. Então, a gente tem que trabalhar com essas potencialidades, observar, buscar, abrir o diálogo com essa criança, né, com esse adulto e mostrar outras visões de mundo também. A gente tem que tirar também um pouco da área de conforto, né? Para que a pessoa Sim, consiga se socializar. Então, é interessante trazer coleguinhas para casa, né? Você levar uma criança para o museu é muito bom. A gente viajou com o Cassiano para Uberaba, né? Lá tem um museu de dinossauros, tem muitos fósseis, né? Em Uberaba tem isso. Então, você trazer o mundo para essa criança. Por exemplo, a gente viajou para Gramado para o Natal Luz, então a gente trouxe outro tipo de vivência e outro tipo de sensações, né, e de estímulos para ele. Então isso é importante. A gente trabalhar o que é positivo, não esconder o nosso filho, não esconder nossa criança do mundo, porque ela precisa de ter essa convivência. A gente precisa se acostumar também porque eles podem ter reações positivas ou não, mas eles vão vencer. Mas a gente não sim, pode esconder o nosso filho, os nossos parentes do mundo. Eles precisam ter essa interação. E a questão, é importante você ter regras na sua casa. Nós funcionamos muito bem com regras. Então você tem que definir
uma rotina, você pode definir uma rotina, é muito bom. Nós funcionamos muito bem por meio de rotinas. A gente gosta muito disso, porque é algo que a gente consegue se agarrar. Sim. Tem uma questão, Ricardo, que assim, eu vivo muito, né, nesse mundo dentro do espectro. Tem uma questão também de colocar todo mundo dentro de um único transtorno. Eu acredito que esse fato de colocar todo mundo dentro de um único transtorno também faz com que isso fique muito pejorativo no sentido de eu tenho uma pessoa que é de alto funcionamento, mas e a maioria acha que autismo é só a criança mais severa. Então, essa pessoa que tem um autismo de alto funcionamento, ela tem uma dificuldade em ser vista pelo outro, né, nessa potencialidade que ela traz. Então, eu acho que uma das questões que a gente tem que analisar é não julgar a pessoa pelo diagnóstico dela. Né? Você é uma pessoa fantástica, uma pessoa super inteligente, uma pessoa descontraída. Você é uma pessoa muito afetiva. A gente tem essa troca afetiva muito grande. Ah, autista não tem sentimento. Ah, autista é frio. E eu que convivo com adultos e com crianças, eu não vejo isso. E você falou de uma coisa também que eu acho extremamente importante. Quando você faz um vínculo com essa criança, quando você faz um vínculo com esse adulto, você passa a ser referência e ele passa a confiar em você. Então, independente do nível, né, a gente precisa fazer uma troca de respeito com essa criança e criar esse vínculo de interação e de confiança. E a partir daí as coisas ficam muito mais simples. E eu acredito que isso seja um dos pontos mais fundamentais dentro do transtorno do espectro autista para quem vai trabalhar com essa criança e com essa família. Eu acho que é essa troca que precisa existir. Eu queria falar assim, quais foram os sentimentos de se descobrir dentro de um diagnóstico, de ver o seu filho dentro desse mesmo diagnóstico? Só para a gente ir terminando, passa rápido demais, não passa, Ricardo? É Nossa, rápido. mas já? Não, o negócio é muito estranho. É muito rápido, ainda mais eu te ouvindo, o negócio voa, o tempo voa. Depois aparece por aqui, viu? É só convidar que eu estarei aqui. O primeiro vem o desconhecido, né? Então a gente sente uma angústia muito grande por não saber o que é isso, não é? E a partir do conhecimento, né, do estudo, das sessões, das conversas, então a gente começa a se sentir é, mais bem recebido, né, amparado. Então você se sente amparado. Então você percebe que você é igual a outra pessoa, você apenas tem algumas características que são diferentes. Mas você também é um ser humano que tem seus sentimentos, uma pessoa que tem seus sonhos, isso é muito importante, né? Todos nós temos sonhos e que a gente quer ser feliz. Sim, todos É nós isso. queremos, né? Eu acho isso fantástico, olhar vocês na completude, como humano, como pessoa que sente, que vê, mas que tem uma forma diferente de reagir diante dessas situações. E isso eu acho que cabe muito quando a gente fala, eu acho que é importante falar do transtorno do espectro autista, para derrubar esses mitos, né, esses estigmas que as pessoas estão carregando, no sentido de que eles são capazes de aprender sim, de que eles são capazes de ter uma vida sim, por que não sonhar para esse filho e ensinar esse filho também a ter sonhos? Né? Então, assim, às vezes eu tô com adultos autistas e você vê que ele não tem uma expectativa nenhuma, porque é como se aquilo fosse tirado dele, o futuro fosse retirado dele, e não é real. Né? Tem uma mãe que colocou aqui, eu pedia tanto para Deus tirar o autismo do meu filho, hoje não faria esse pedido, porque é tão lindo ver a pureza dele. E eu acho que essa pureza vem da sinceridade. Né? Tem uma sinceridade muito grande, tem uma forma de ver, olha, eu tô vendo isso, eu tô te falando isso. E essa subjetividade humana, ela nem sempre está cheia dessas verdades, né? Essa subjetividade pode ser utilizada de outras formas. Às vezes eu falava assim, eu gosto das pessoas dentro do espectro no sentido de você saber o que realmente você está ouvindo ali, ele é real. Eu vivi uma situação muito legal com um adulto autista, né? Eu achei muito bonitinho. Ele chegou em mim e falou assim, ao invés de falar assim, Lutz, você está envelhecendo, né, e tal.
Ele virou para mim e falou assim: sua pele está envelhecida. Tipo assim, mas ele me cantou a real, você nunca viu tratamento de Botox, você poderia estar utilizando isso. Então, assim, é real, é aquilo que ele viu. Por que que eu vou me magoar? Eu espelho, eu vejo. Então, ali eu não tenho uma maldade, eu tenho uma questão pejorativa naquilo que ele me colocou. É só aquilo e ponto. E aí, eu acho que a gente tem dificuldade de lidar com isso. Mas a gente também, eu acho que a gente tem que ter um cuidado também e não endeusar o autismo, né? A gente tem que ter um pé ali, um freio nesse sentido. De que essa criança também vai amadurecer e que ela vai fazer parte desse mundo. Então, eu acho que é desmistificar mesmo. Nem anjo, nem demônio. Pessoa. Pessoa. Só isso.